Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 29 de novembro, é domingo, dia do Senhor, dia de intensificarmos nossa oração, se possível, participar hoje da Eucaristia, nesse primeiro domingo do Advento. Então, todos são convidados a celebrar o início desta caminhada rumo ao Natal, que nós possamos então vivenciar intensamente esse primeiro domingo do Advento. Também hoje é dia de fazermos a nossa revisão da caminhada com os Atos dos Apóstolos. Ao longo desta semana, nós refletimos sobre o capítulo 17, versículo 16, até o capítulo 20, também versículo 16. No capítulo 17, nós vimos Paulo em Atenas apresentando-lhes o Deus desconhecido e muito conflito. Já em Corinto, no capítulo 18, Paulo se encontra com Priscila e Áquila e se dá a formação da nova comunidade. Dali, ele parte para Éfeso, no capítulo 18, iniciando então no capítulo 19 a sua terceira viagem missionária ancorada em Éfeso. Começa o fim da vida de Paulo. Os conflitos se acirram, as perseguições. Paulo parte então em viagem. Parte para Troade, onde celebra a Eucaristia com a comunidade, onde acontece aquele fato da queda do jovem Eutico que morre e que Paulo ressuscita. Então, ao longo desta semana, refletimos pontos importantes dos Atos dos Apóstolos. Vale a pena fazer essa revisão do capítulo 17, versículo 16, até o capítulo 20, também versículo 16. Façamos a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Como já é nosso costume, o domingo é dedicado a uma catequese do Papa Francisco sobre os Atos dos Apóstolos. Hoje, a catequese que nós vamos refletir foi pronunciada no dia 4 de dezembro do ano de 2019, com o título Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho. Assim diz o Papa Francisco. A viagem do Evangelho pelo mundo continua ininterrupta no livro dos Atos dos Apóstolos e atravessa a cidade de Éfeso, mostrando todo o seu poder salvífico. Graças a Paulo, cerca de 12 homens recebem o batismo em nome de Jesus e experimentam a efusão do Espírito Santo que os regenera. Depois há várias maravilhas que acontecem por meio dos apóstolos. Os doentes são curados e os possuídos são libertados. Isso acontece porque o discípulo se assemelha com o seu mestre e o torna presente, comunicando aos seus irmãos a mesma vida nova que recebeu dele. O poder de Deus que irrompe em Éfeso desmascara aqueles que desejam usar o nome de Jesus para realizar exorcismos, mas sem ter autoridade espiritual para fazê-lo, e revela a fraqueza da magia, que é abandonada por um grande número de pessoas que escolhem Cristo e renunciam às artes mágicas. Uma verdadeira inversão para uma cidade como Éfeso, que foi um centro famoso para a prática da magia. Lucas enfatiza, assim, a incompatibilidade entre a fé em Cristo e a magia. Se escolher Cristo, não pode recorrer ao mago. A fé significa abandonar-se nas mãos de um Deus confiável que se faz conhecer não por meio de práticas ocultas, mas da revelação e com amor gratuito. Talvez alguns de vocês me digam: ah, sim, isso de magia é uma coisa muito antiga. Hoje, com a civilização cristã, isso não acontece. Mas tomem cuidado. Eu pergunto a vocês: quantos de vocês
vão ler a sina? Quantos de vocês vão aos adivinhos para que lhes leiam as mãos ou as cartas? Ainda hoje, nas grandes cidades, os cristãos praticantes fazem essas coisas. E a pergunta: mas como é que se crê em Jesus Cristo vai ao mago, ao adivinho, a todas essas pessoas? Respondem: creio em Jesus Cristo, mas por superstição vou até eles. Por favor, a magia não é cristã. Essas coisas que são feitas para adivinhar o futuro, ou adivinhar muitas coisas, ou mudar situações da vida, não são cristãs. A graça de Cristo traz-lhe tudo. Reze e confie no Senhor. A difusão do Evangelho em Éfeso prejudica o comércio dos ourives, outro problema, daqueles que fabricam as estátuas da deusa Ártemis, fazendo da prática religiosa um verdadeiro negócio. Peço-lhes que pensem nisso. Vendo diminuir aquela atividade que rendeu muito dinheiro, os ourives organizavam uma revolta contra Paulo, e os cristãos foram acusados de ter colocado em crise a categoria de artesãos, o santuário de Ártemis e a adoração dessa deusa. Depois Paulo parte de Éfeso para Jerusalém e chega a Mileto. Aqui ele manda chamar os anciãos da igreja de Éfeso, os presbíteros, ou seja, os sacerdotes, para fazer uma entrega de exortações pastorais. Estamos na fase final do ministério apostólico de Paulo, e Lucas apresenta-nos o seu discurso de despedida, uma espécie de testamento espiritual que o apóstolo dirige àqueles que depois da sua partida deverão guiar a comunidade de Éfeso. E essa é uma das páginas mais belas do livro dos Atos dos Apóstolos. Aconselho-os a pegar hoje no Novo Testamento, na Bíblia, capítulo 20, e ler essa despedida de Paulo dos sacerdotes de Éfeso que ele fez em Mileto. É um modo de compreender como o apóstolo se despede e também como os sacerdotes de hoje deveriam se despedir, assim como deveriam se despedir todos os cristãos de hoje. É uma página linda. Na parte exortativa, Paulo encoraja os responsáveis da comunidade que ele sabe que vê pela última vez, e que lhes diz: vigiai sobre vós mesmos e sobre todo o rebanho. Esta é a obra do pastor, ser vigilante, vigiar a si mesmo e o rebanho. O pastor deve vigiar, o pároco deve vigiar, ser vigilante, os presbíteros devem vigiar, os bispos e o papa devem vigiar. Vigiar para guardar o rebanho e também vigiar a si mesmo, examinar a própria consciência e ver como se cumpre este dever de vigiar. Tomai cuidado convosco e com todo o rebanho, de que o Espírito Santo vos constituiu administradores, para apacentardes a igreja de Deus adquirida por ele com seu próprio sangue. Assim diz São Paulo: pede-se ao episcope que se aproxime o mais possível do rebanho, resgatado pelo sangue precioso de Cristo, e que estejam dispostos a defendê-lo dos lobos. Os bispos devem estar muito próximos do povo para guardá-lo, para defendê-lo. Não devem estar afastados do povo. Depois de ter confiado essa tarefa aos responsáveis de Éfeso, Paulo entrega-os nas mãos de Deus e recomenda-os a palavra da sua graça, fermento de qualquer crescimento e caminho de santidade na igreja, convidando-os a trabalhar com as próprias mãos como ele, para não serem um peso para os outros, a fim de ajudar os fracos e experimentar que a felicidade está mais em dar do que em receber. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que renove em nós o seu amor pela Igreja e pelo depósito da fé que ela conserva, e que nos torne a todos corresponsáveis na preservação do rebanho, apoiando com a oração os pastores, para que manifestem a firmeza e a ternura do Divino Pastor. Assim termina o Papa Francisco. Que nós possamos então meditar essas palavras ao longo deste dia, e fica aí o convite do Papa Francisco para se ler o capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos nesse dia. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Paz e bem.